Olá, gente, tudo bem? Aqui é Charles Roberto do canal Além da Religião. Um abraço para todos que acompanham nossos vídeos. Você que é inscrito no canal, aquele abraço. Você que ainda não é inscrito, dá aquela moral, dá aquela força. Nos ajuda a levar a mensagem, nos ajuda aí clicando no joinha, se inscrevendo no canal que a gente vai trazer para você aí umas mensagens toda semana, tá bom? Vamos também estar nas ruas trazendo também algum evento que tiver, seja ele católico, evangélico, seja ele qual for, a gente vai trazer para vocês também fazendo reportagem na rua, tá bom? Mas o tema de hoje é o seguinte: se Cristo vai vir, cadê o Sinédrio? Essa é o nosso tema de hoje. Vamos abordar nessa mensagem o momento exato do julgamento de Jesus, onde ele desfere uma frase que até hoje os teólogos do sistema religioso, quando sabem explicar, montam uma verdadeira engenharia para algo tão fácil para nós de entendimento nos dias de hoje. Diferente do sistema ou diferente do cristianismo tradicional com sua futurização sobre a vinda de Jesus, nós da graça cremos em uma vida já consumada e vamos explicar o que Yahshua quis dizer que alguns que estavam participando do seu julgamento ainda estariam vivos quando ele viesse. Em seu julgamento, Jesus permaneceu calado até ser confrontado pelo sumo sacerdote, quando disse: Conjuro-te perante Deus que fale. Isso significava que se ele não falasse, tudo que estava sendo dito contra ele seria verdadeiro. Então, Jesus disse: Então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Isso significava que Jesus assume a forma, ou significa que Jesus assume a forma de Deus, porque isto era uma expressão judaica muito forte, somente usada por profetas quando vinham profetizar algum juízo contra Israel. Ou seja, ele se declara Deus. Por isso que o sumo sacerdote, ao ouvir a expressão que Jesus vinha, ou que Jesus, em seu julgamento, além de rasgar suas roupas, mostrando que Jesus havia blasfemado, o sentenciou à morte, e isso não tinha mais perdão segundo a lei mosaica. E esse é o contexto desse texto que vamos começar a analisá-lo agora. Porém, como o texto é bem regido, integrado com a cultura judaica, em hipótese nenhuma podemos destextualizar isto para os dias de hoje, muito menos imaginar que o Filho do Homem descende em uma nuvem como o sistema religioso ensina hoje. Por outro lado, se formos desconsiderar a tradição judaica, a Bíblia não serve para nós. Em um conto antigo de velhas caducas, como disse Paulo, com todo respeito aos mais velhos, viu? E foi isso que Jesus afirmou para os integrantes daquele tribunal, que muitos que estavam ali veriam o Filho do Homem vindo nas nuvens. E agora, com a escatologia futurista, consegue explicar isso? Como é que eles vão explicar isto, né? Porque se o Filho do Homem ainda vai vir, alguns membros desse tribunal terão que necessariamente estar vivos. E não estão. Não estão. Eram para estar, né? É verdade? Agora vamos ver estas passagens. Aqui Jesus estava em um julgamento judaico e não em um julgamento igual ao que você vê nos dias de hoje. Mateus 26:64, Marcos 14:62, passagem paralela. A linguagem é muito clara e explica que as pessoas a que ele aborda, ou algumas delas, testemunhariam o evento previsto,
que era ver ele vindo sobre as nuvens. Se essa palavra vereis não tivesse neste texto, poderia haver sim uma futurização que caberia a 2000 anos atrás, como ensina o cristianismo tradicional. Só essa passagem já seria necessário para se estabelecer uma nova visão sobre a vinda de Jesus por todo o sistema cristão mundial. Porém, eles ignoram isto e os coloca em um confronto com as Escrituras, que para eles Jesus ainda vai voltar, né? Existem outros textos nas Escrituras onde encontramos pessoas que viveram naqueles dias, que teriam que estar vivas nos dias de hoje, aumentando mais a pressão bíblica contra o sistema religioso. Veja alguns desses personagens, por exemplo, os soldados romanos que os crucificaram, o apóstolo João, os dois varões galileus e Atos, Timóteo e os próprios membros do Sinédrio. Era para estar vivo hoje, né? Mas não estão. Muitas são as passagens que nos afirmam que muitas pessoas estarão vivas para ver Jesus vindo nas nuvens. E sabe por que o sistema não aceita esse argumento em linha com a Bíblia? Simplesmente porque o entendimento bíblico deles começa sempre no hoje de hoje e não no hoje de ontem, do passado, quando foram escritos estes livros. Então, o futuro do sistema sempre será nosso futuro e não o futuro bíblico, porque o futuro bíblico se tornou nosso passado. Veja essas versões do Novo Testamento, textos da passagem de Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem vem na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, vós sois os dos 150 que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 27 e 28, versão do Novo Testamento. O texto é muito claro. Isso aumenta o confronto entre o sistema religioso e a Bíblia. E por que nós entendemos isto e eles não? Por quê? Porque cremos nisto. Eles não crêem. Eles não crêem nisto. Mateus 24, 34 é falar de geração entre os judeus, era bastante comum, né? E falar de geração entre os judeus era bastante comum, porque foi um povo marcado por Deus por sua travessia no deserto, que durou 40 anos, o tempo de uma geração para os judeus daqueles dias. E esse número 40 tem um monte de histórias bíblicas sobre ele. Ou seja, se o texto está certo, para ser mais exato, Jesus aponta que no máximo em 40 anos, ele estaria vindo em juízo contra Israel e para estabelecer novos céus e nova terra. Por isso que todas essas pessoas que estamos vendo, né, inclusive alguns membros do Sinédrio, poderiam estar vivos naquela geração. Não na nossa geração, mas naquela geração. Agora, se achar que a geração não é essa, baterá de frente com a Bíblia. E foi isso que eles fizeram. Veja como essa interpretação que fazemos é limpa. Ela é coerente à Bíblia. E não batemos de frente com a palavra, porque respeitamos quando ela diz que é lâmpada. Por isso somos iluminados. Agora, para o sistema, não, porque a vida de Jesus, para os dias atuais, se tornou fonte de renda e colocam as pessoas escravas nesse sistema. Porque eles dizem que Jesus vai voltar, porque você não pode ficar fora da igreja, não, do templo, né? Que igrejas são nós do templo, né? E se Jesus voltar, você estiver fora daquele sistema lá, você está perdido, você não sobe, né? Agora, para o sistema, não,
porque a vinda de Jesus para os dias atuais se tornou fonte de renda. Como eu já falei, né? É ali que você deposita o seu dinheiro, né? Para dar luxo a eles. É ali que você fica preso nesse sistema, você não pode sair. Eles colocam dúvidas na sua cabeça, eles colocam medo, mas fique tranquilo, Jesus não vai voltar, né? Porque para ele voltar, tinha que estar vivo aquelas pessoas daquele tempo, né? Jesus pode voltar sim para você, depois que você fechar os olhos. Quando você fechar os olhos, Jesus voltou para você, ou você, para ser mais exato, você voltou para ele, entendeu? Essa coisa do sistema, dizer que Jesus vive nas nuvens, isso aí não existe, de jeito nenhum. Mas vamos lá. Agora, para o sistema, não, né? Como eu já falei, porque a vida de Jesus para os dias atuais se tornou fonte de renda. E o julgamento do Senhor sobre a nação no ano 70 DC já aconteceu, querido, quando o templo veio abaixo. Por isso podemos dar a certeza que a vinda de Jesus foi nessa ocasião. Não tem como ter dois pensamentos nessa forma de interpretação, nem obscuridade e nem ambiguidade. A parousia de Yahshua foi predita tantas vezes no Antigo Testamento e que não seria um evento prolongado e arrastado, mas um ato sumário, repentino, rápido, visível, como um raio. Nesta declaração de Nosso Senhor, encontramos uma confirmação adicional de suas afirmações anteriores de que sua vinda em julgamento aconteceria durante a geração dele e não durante a nossa geração. Alguns de seus juízes, bem como alguns de seus discípulos, deveriam testemunhar isso. E essa declaração não teria sentido se não explicasse que eles a testemunhassem com seus próprios olhos, em carne, ou seja, em vida. Mas eles não estão vivos hoje. Eles não estão vivos, né? Então, não tem como isso acontecer. Isso ele deixou esses rastros nas Escrituras para hoje te revelar essa verdade, com testemunhas oculares, meu querido. Então não seja enganado pelo sistema religioso. Fique tranquilo, fique calmo, né? Jesus não vai voltar nas nuvens, como eu já falei. Pode voltar para você e vai voltar quando você fechar os olhos. Aí sim, você voltou para ele. O seu espírito voltou para Deus. Tá bom? Fizemos uma rápida reflexão sobre o que Jesus disse. E alguns que estavam no sinédrio, no julgamento de Jesus, onde ele afirma que alguns ali estariam vivos para ver ele vir para julgar a nação de Israel. Vimos também a inclusão de outras pessoas e o motivo por que foram incluídas, porque serviriam de testemunhas oculares para nós nos dias de hoje. Não nos perder, como já está perdido o sistema religioso. Então é muito fácil, né, enganar as pessoas, muito fácil dizer que Jesus está voltando, que existe inferno, que existe aí, que só existe a salvação desses tempos. Então é muito enganoso, é uma tortura que fazem, torturando as pessoas, a mente das pessoas, esse sistema religioso. Mas você sabe que a verdade, ela sempre vem à tona. Não é verdade? A verdade, ela sempre vem à tona, tá bom? Um abraço para todos e não esqueça, se inscreve aí no canal, nos dá aquela força, dá o teu like, teu joinha, né? Se possível, manda para um amigo, manda para um vizinho, né? Essa mensagem, tá bom? Um abraço para todos e não esqueça, o canal Além da Religião está aí trazendo sempre uma nova mensagem para você. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.